Capítulo 9 de Romanos, a partir do 20, diz o seguinte, você acompanha aí, por favor, ok? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também pudesse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Louvado seja o Senhor. Pai, fala conosco, nos abençoa agora e nos dá a tua bênção, aquela que enriquece e não acrescenta dor nenhuma, e faz-nos crescer na graça e no conhecimento, enchendo, Senhor, o nosso coração da confiança da tua presença, fazendo-nos crescer em poder, em graça e em misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Se você, amado, olhar para essa leitura que nós fizemos aqui e observar e dizer assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa, quer dizer, da mesma substância, daquilo que ele está fazendo, fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis de Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder? E aqui diz que ele suportou com paciência aqueles que eram vasos da ira. E depois ele disse também que para que também desse conhecimento das riquezas da sua glória, os vasos de misericórdia. E então nós começamos a olhar e falar assim: bom, então Deus fez os vasos para honra, para desonra. Então ele fez tudo isso. Então Deus já sabe quem é que vai ser salvo, quem é que foi feito para a perdição, quem é que foi feito para a condenação. Ele está dizendo que ele faz da mesma massa o vaso que ele quer. Não é isso que está escrito aí? Não, não é isso que está escrito aí. Nós vemos aqui, meus irmãos, que ele fala que da mesma massa ele tira os vasos para a honra e para a desonra. Tem um momento na palavra de Deus assim: que eles saíram de nós, mas não eram nossos, diz a palavra. Nós estamos aqui, meus irmãos, olhando e sabemos que Deus reage na sua natureza, não pela vontade do homem, mas ele reage por algumas circunstâncias. Primeira circunstância, Deus reage pelo amor. Nós somos salvos pelo amor de Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que daí sim enviou o seu Filho unigênito, aquele único que ele tinha, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, não venha a morrer, mas tenha a vida eterna. Então a primeira manifestação sobre esses fatos todos aqui é a manifestação do amor de Deus. É a manifestação da vontade de Deus, né, em nos tornar filhos, não apenas servos, não apenas criaturas, mas aí em Jesus Cristo, filhos de Deus. Também há uma outra circunstância, além do amor, o amor é o principal, mas daí vem também uma coisa que nós clamamos a todo momento para Deus, que é a sua misericórdia. Você abra lá, por favor, em Salmo 25, no meio da tua Bíblia aí. Do Salmo 25, versículo de número 6. Salmo 25, 6 diz assim, ouça, eu vou ler para você. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Uma vez perguntaram a Jesus, chamaram de bom, ele falou: por que me chamas bom? Há um só bom, que é o Pai que está no céu. A bondade de Deus que vai de geração em geração, de eternidade em eternidade. Um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de perdão. A palavra de Deus diz assim: nós devemos temer a Deus, porque com Ele está o perdão.
E quem aqui não precisa de perdão, né, irmãos? Quantas vezes erramos, quantas vezes caímos, quantas vezes passamos por agruras e necessitamos e metemos os pés pelas mãos. De vez em quando parece que somos igual aquele povo da cidade de Nínive, que não discernimos da direita da esquerda, ficamos perdidos em algumas situações, em algumas armadilhas que o diabo começa a colocar na nossa caminhada na face da terra. Tem hora que perdemos a razão, ficamos nervosinhos, ficamos irados, e aí da nossa boca semeia coisa que não deveria semear, os nossos pensamentos voam onde não deveriam ir, as nossas mãos também fazem coisas que não deveriam fazer, os pés, a Bíblia diz assim, pés que se apressam a correr para o mal, depois nos arrependemos, e aí necessitamos do perdão de Deus. No mundo há muitos deuses, né? E só na Índia, mais de 4 a 5 mil deuses venerados. Então, amados, nós vemos que chega um momento que muitos falam de uma forma errada, falam assim, olha, mas que Deus? Deus é um só. Eu não sei se Deus é um só. Ele, na verdade, é um só, verdadeiramente como entidade, é um só. Mas será que o Deus daquele, né, que tem 8 mãos, cabeça de cobra, não sei o que eles veneram lá, será que aquele Deus é o meu? Qual é a diferença do nosso Deus? Ah, mas o Deus do budismo, Deus, isso é tudo um Deus só. Não, não é, irmãos. O nosso Deus teve um filho, Jesus Cristo. O nosso Deus deu esse filho em função da nossa salvação, por amor à tua vida e à minha, sendo nós ainda pecadores, não merecedores. O nosso Deus é um Deus do perdão. Nós vemos o Alá aí para os muçulmanos e tal, e coisa parecida, dente por dente, olho por olho. Então, o camarada roubou, corta a mão, o camarada fez isso, ele é condenado à morte, né? Qualquer coisa ele sofre a consequência. Não. O nosso Deus é o Deus do perdão. Se verdadeiramente você se arrepender, né, você recebe o perdão de Deus. O presbítero Maurício começou a leitura hoje em 8.1, tá? E diz assim, nenhuma condenação há. Eu estou falando nenhuma. Para aquele que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Certo? Meu Deus está falando aqui que nenhuma condenação mais há. Se você está andando segundo o Espírito, se você está andando de acordo com a palavra, se você está se esforçando para ser obediente, se você está se esforçando para fazer aquilo que é vontade de Deus, o Senhor diz para você, nenhuma condenação há sobre a tua vida. Nem dos céus, nem da terra, nem de lugar nenhum. Nenhuma condenação há. Podem julgar a tua vida, podem levantar o teu dedo sobre o seu rosto, podem querer julgar os teus atos, mas nenhuma condenação há para aquele que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus. Nenhuma condenação há. Porque os homens com uma facilidade julgam, com uma facilidade condenam, sentenciam as vidas com a sua própria boca, né? E Deus diz que isso não vale. Nenhuma arma engendrada contra o servo de Deus prevalece. Mas nós devemos estar diante das coisas de Deus, buscar, nada vai prevalecer em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós temos pelo amor, nós temos a natureza de Deus pela misericórdia, e nós temos pela compaixão, que está lá em Salmo, já que você está em Salmo, aí vamos lá em Salmo 116, é pertinho de onde você está aí, Salmo 116, 5. A palavra de Deus diz assim: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Olha que bênção, irmãos. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Que coisa! Como é bom você estar debaixo de alguém que tem misericórdia. Quando você necessita de uma ordem, às vezes você está na escola, então você tem um professor, você foi mal na prova dele, você quer chegar lá e falar assim, não, você coloca baixa, vamos fazer um trabalho para ajudar, vamos fazer uma outra prova, e você vê que ele não é misericordioso em nada, né? E fala, não, acabou, né? Você às vezes está debaixo de um gerente, de um chefe, de um dono de empresa, um patrão,
que não tem o mínimo de misericórdia, não tem nada que possa exercer sobre a tua vida, né? Quanto à misericórdia. Se você chegou atrasado, ele não quer saber se caiu o mundo, se você morreu na enchente, se você não, é feito ali dentro por dentro, olho por olho, ao pé da letra da situação, então ele não tem misericórdia. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele se enche de misericórdia para conosco. Eu às vezes acho até que nós pedimos misericórdia demais para Deus. Porque a gente fala assim: olha, Senhor, tem misericórdia disso, Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia. E a palavra diz que o Senhor teve toda a misericórdia para conosco na cruz do Calvário. Então toda a misericórdia já foi dada a nós, né? Basta que nós tenhamos esse entendimento de saber que a maior misericórdia é Ele ter dado a sua própria vida para conosco. Então nós, às vezes, pedimos misericórdia, somos redundantes. Misericórdia, ele pode olhar para nós e falar assim: filho, já me dei tudo. Filho, eu já fiz para você tudo isso. E eu creio que muitas vezes Deus faz isso para nós. Porque evidentemente nós estamos chorando, esperneando, murmurando, né? E Deus olha e fala assim: mas por que você está assim? Já te dei. Por que você está assim? Já prevaleci sobre a tua vida? Por que você já está... o diabo está tomando ocasião na tua vida? Eu já não te dei poder para pisar a cabeça dele? Eu já não te dei autoridade sobre o nome de Jesus, sobre a vida dele? Por que você não usa? Sabe, irmãos, quando o Senhor diz que a obra está consumada mesmo, está completa na nossa vida. Não falta Deus nos dar mais absolutamente nada. E a salvação também já foi dada. Também foi dada na cruz do Calvário. Receba ela no nome do Senhor Jesus. Receba a salvação na tua vida e goze a tua vida, né, na salvação. A alegria dos salvos, diz a palavra. Nós não temos nem o direito, irmãos, de estarmos tristes, hein? Porque a palavra de Deus diz que aquele que é salvo, aquele que tem Jesus no coração, o Senhor no coração a formoseia o rosto, diz a palavra. Então, aquele que tem Jesus no coração, amados, não tem direito nem de estar de mau humor, sabe? Estamos de mau humor porque somos mal agradecidos. Estou falando nós todos. Somos mal agradecidos a Deus. Porque tudo que nós venhamos a pedir ao Senhor, Ele já nos deu. Já nos deu. Aqui naquele texto que nós lemos aqui, que está lá em Romanos 9, voltando lá no começo, onde nós iniciamos, Romanos 9, está escrito assim: não tem, no versículo assim, e não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazendo um vaso para honra e outro para desonra. E ele aqui dá, até o 24, ele dá o nome de alguns vasos, quer ver? E direis de Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira. Então tem vasos da ira, tem vasos irados. Quem são os vasos? Nós somos os vasos. Quem é o oleiro? O oleiro é o Senhor que molda a nossa vida. Molda. Ele começa logo na leitura, ele diz assim: mas o homem, aqui está a Deus replica, quer dizer, você está arguindo de Deus o quê? Porventura a coisa formada, que somos nós, e não o que formou, por que me fizeste assim? Por que será que Deus me fez gordinho, outro magrinho, outro mais alto, outro menos alto, né? Um de uma cor, outro de outra? Por que Deus constituiu tudo isso? Por que Deus nos fez diferentes, sendo todos filhos de Deus? Eu vou dar uma resposta para você guardar no teu coração e nunca mais esquecer. Sabe por que Deus fez tudo isso? Porque Ele quis. Ponto. Deus quis fazer assim. Quem somos nós para replicar àquele que formou? Eu vou reclamar para Deus que Ele me fez dessa forma, ou fez o outro dessa forma? Algumas coisas, ele me fez rico, o outro lá ele me fez pobre. Porque para um é tão mais fácil, um sofrimento, porque o outro é tão terrível. Então nós olhamos, irmãos, e sabemos que o Senhor nos colocou no meio, onde se olhamos para a frente, nós vamos ver muitas vidas. E se olhamos para trás, nós vamos ver uma outra quantidade imensa das coisas. Então nós estamos reclamando que amanhã talvez você tenha alguma coisa para pagar, talvez você, a sua casa não esteja em paz, talvez alguma coisa assim. Aí você olha para um tiroteio do Rio de Janeiro, sabedor que lá no meio daquele povo tem muitos
crentes, muitos servos de Deus que estão correndo perigo lá, no meio de bandidos, tal, e você fala, poxa, eu estou tão bem guardado na minha casa aqui, eu estou tão bem protegido aqui, né? Estou tão longe dessa situação adversa. Então, amados, nós temos que entender, né, de acordo com o vaso que o Senhor concedeu a nós. Mas quem faz a misericórdia, quem faz a ira, né? Se você tem essa Bíblia pentecostal aí, que eu comprei alguns dos irmãos aí, você vai ver que na explicação que está abaixo aí, está escrito assim: vasos de misericórdia refere-se àqueles que, tanto judeus como gentios, que creem no Senhor Jesus Cristo e o seguem. Não é só crer, é seguir. Tem um versículo que os pregadores gostam muito de dizer, que falam assim: filho meu, dá-me o teu coração. Que bom, né? O pregador faz isso confuso, você fala: Senhor, está aqui meu coração, olha, Senhor, está aqui meu coração, como eu vou negar meu coração para Deus? Esse aqui é a minha vida, esse aqui nunca veio e tal. Mas o versículo não para aí, ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração e atentai para os teus caminhos. Quer dizer, filho meu, dá-me o teu coração, mas obedeça. Filho meu, dá-me o teu coração, mas atenta para aquilo que Deus quer de você. Filho meu, dá-me o teu coração, mas seja obediente. Não é só dar o coração para Deus e ponto, acabou, e você já está numa boa. Eu ia trazer uma palavra hoje que não era essa. Uma palavra a respeito do que acontece depois que você morre. E eu comecei a escrever, meus irmãos, o negócio foi longe. Então não vai dar para ser uma pregação, vai ser um estudo que a gente vai preparar o dia para pelo menos 2 horas para poder explicar. Para você entender o que é o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, sabe? Porque tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Para você entender o que é a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, para você entender o que é a primeira morte e o que é a segunda morte. Então, tudo isso, meus irmãos, o que acontece, né? Para você entender o que é o inferno, o que não é o inferno, para você entender o que é paraíso, o que não é paraíso. Muita gente faz confusão de paraíso, jardim do Éden, faz um monte de coisa, mistura tudo. Então, amados, nós começamos a preparar isso e foi longe demais. Não deu para fazer isso conciso para uma pregação. Tem que ser um tempo maior. Mas Deus vai usando, Deus vai abençoando, Deus vai mostrando. E são vasos de misericórdia, aqueles que atentam para tudo isso e seguem as coisas de Deus. Seguem aquilo que a palavra de Deus nos abençoa. Um pouquinho mais para baixo, quando nós já lemos, ele fala de vasos da ira. E vocês vão ver aí na tua Bíblia, aqueles que tem a Bíblia que tem uma anotação abaixo lá, refere-se àqueles que pela prática do pecado estão se preparando para a sua destruição eterna. Olha só, o indivíduo torna-se um vaso de ira através dos seus próprios atos pecaminosos e da sua própria rebelião contra Deus. Isso é um vaso de ira. É o vaso, meus irmãos, que além de estar errado, ainda replica com Deus, ainda cobra de Deus. Nunca é ele que está errado, é Deus que está fazendo direito as coisas para ele. É aquele que vira para Deus e só murmura, dizendo: por que o Senhor fez isso? Deus vai falar: eu não fiz nada, foi você que está com suas pernas sozinho. Por que, Senhor, estou passando por isso? Não, você só está colhendo aquilo que a sua boca plantou. Então, amados, nós replicamos a Deus, nós voltamos contra Deus. Por que, Senhor? Nós achamos que somos merecedores. O crente, a maior arma que Satanás usa contra o crente é a soberba, né, da religião de si. Nós achamos que Deus é nosso pregado. Nós achamos que Deus é obrigado a fazer as coisas para nós. Nós achamos que Deus está ao nosso dispor. E Ele diz que está, mas não para isso que nós desejamos, mas para a vontade dEle. E nós começamos a cobrar de Deus. Buscamos Deus só no aperto. Buscamos Deus só na aflição. Buscamos Deus não para agradecer, para venerar, para adorar, para louvá-lo, mas buscamos Deus só para pedir, para arguir, para exigir, para lamentar e para murmurar. Buscamos Deus nessa situação. 90% é assim. Vou tirar 10 aí para não dizer que eu estou condenando a igreja. Você vê que nada você sabe. Mas faça uma coisa consciente.
A palavra de Deus me ensina que é o povo que sustenta a igreja. Trazei os seus dízimos, ofertas, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Então nós mantemos a casa de Deus. Nós mantemos não só com dinheiro alimento, mas o nosso coração, a nossa mão estendida para trabalhar, a nossa disposição quando a casa de Deus precisa de alguma coisa. Isso é que eu vejo na palavra de Deus. A casa de Deus mantida pelos seus fiéis. A casa de Deus mantida pelos seus fiéis. Tem muita igreja, irmãos, que vive, se é errado, se eu tiver que passar por isso, Deus vai ter que mudar o meu coração e vai ter que me ensinar muito. Mas tem muita igreja constituída que vai atrás de político, porque o político tem uma verba destinada à igreja, então vamos falar com o político pode determinar essa verba para a igreja. Uma doação certificada, então vamos atrás. Eu descobri que tudo isso possa acontecer para você ter uma determinada situação. Por exemplo, vamos ver isso, uma doação disso, ou vamos atrás de uma entidade para, por exemplo, comprar um terreno para fazer um estacionamento, por exemplo. Então eu acho tudo bem. Mas para mantimento da casa, quem tem que manter são os membros da igreja, são os fiéis da igreja, são os servos e servos de Deus que ali estão congregados. Então eu acho e confio muito mais nesse amor, nessa manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas, no mantimento da casa de Deus. Mas invariavelmente eu vejo, meus irmãos, que tem vidas que pensam ao contrário. Só pensam em sugar da igreja. Só pensam em se é da igreja, bem, se aconteceu aí, não deu certo, é da igreja mesmo. Sabe, não é da igreja, então qualquer coisa serve. Irmãos, a igreja tem que ser melhor que a nossa casa. A igreja tem que ser melhor cuidada que a nossa própria casa. A casa de Deus vai ter um esmero muito mais do que na minha casa. Certo? Então nós vemos que pessoas, amados, pessoas que não entendem dessa forma. Acho que a igreja tem que subsidiar tudo, acho que a igreja tem que colaborar com tudo, é a função da igreja socorrer, fazer, é a função, também, mas não assim da maneira como alguns fazem. Nós temos que nos doar à igreja e não estar ao contrário, visando a igreja apenas para benefício próprio. E tem muita gente que faz isso nas suas atitudes. Fazem isso quando a igreja é uma atitude. A igreja está para lhe servir. Não vejo isso na Bíblia. Nem Jesus veio, meus irmãos, para ser servido, ele veio para servir. Então nós temos que servir a obra. Temos que servir a obra. Está certo que a igreja é o corpo de Cristo, onde nós nos refugiamos, nos abençoamos, estamos ali orando uns pelos outros. Tudo isso é verdadeiro. Agora, na parte material, na parte de tudo, nós também temos que. Eu vejo a igreja primitiva, e tudo lá, vamos voltar ao amor primitivo, a igreja primitiva. A igreja primitiva vendia tudo o que tinha e punha aos pés dos apóstolos. Eu não estou pedindo absolutamente nada. Nossas contas estão perfeitamente em ordem. Tem até dinheiro em caixa. Ok? Eu não estou falando isso no valor. Eu estou falando isso, você está me entendendo muito bem no teu coração. Você que está me julgando agora, não faça isso. Entenda o que eu estou falando. Eu estou julgando a atitude. É da igreja mesmo? É da igreja mesmo. Tem um negócio velho na minha casa, leva para a igreja. Tem uma coisa que não serve mais na minha casa, eu acho, se a igreja precisa. É isso, irmãos. A igreja do Senhor, em primeiro lugar na nossa vida, é o corpo de Cristo. Estamos recuperando o corpo de Cristo? Estamos fazendo isso com o corpo de Cristo? Não. Que vaso nós somos? Para a honra de Deus? Vasos de misericórdia? Ou somos vasos de ira? Que vivemos em contenda? Em contenda. Então vem na igreja quando precisa. Pastor, você está falando isso, muita gente não vai nem voltar do ano que vem. O que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Tem que orar por você. Agora, tudo que temos pedido aqui, Deus tem dado. Tudo que quem tem perseverado, tem recebido. Que todos que têm se dobrado nesse lugar, Deus tem sim socorrido, irmãos. Eu não fui feito para ser pregador de multidões. Eu não fui feito para ser pregador de milhares. Nisso porque eu conheço a vida de cada um aqui. E oro pela vida de cada um aqui. E pergunto para você cada detalhe da tua vida, e eu não fujo da oração.
Quando eu oro no domingo, você está com um problema sério, seja de saúde, financeiro, familiar, no outro domingo eu vou lá perguntar para você, e aí o que aconteceu? Porque eu creio em um Deus que dá. Amém. Eu creio em um Deus que resolve. Eu creio em um Deus que estabelece. E assim nós temos feito aqui. Vocês sabem disso, eu sou chato, eu vou perguntar, e aí, o que deu? E aí, resolveu? E aí, mudou? E aí, o emprego foi? Aí mandaram você embora? E daí? E comprou? E aí fez? Vendeu? Conseguiu? Eu vou lá, porque se ele passar a vida e falar para mim assim, não, o que eu faço? Você sabe muito bem. Vamos orar de novo então. E vamos continuar a luta. Tem pastor que ora uma vez para o camarada muito certo, deu certo, ele desvia. Eu não vou perguntar para você, deu certo? Estou orando com Deus que pode. Estamos aqui para brincadeiras, né? Estamos aqui para ser vasos de honra, vasos abençoados, né? Vasos que obedecem à mão do oleiro. Esse texto muito famoso está lá em Jeremias 18. Abra lá em Jeremias, esse profeta aqui manda uma bala aqui, né, irmãos? Fala a verdade. Jeremias. Quando você começa a buscar uma palavra, tá? Tem muito crente que quer saber, né? O Senhor, ele pega assim a Bíblia, assim, dá uma olhada na Bíblia, o Senhor fala lá comigo, assim. Quando ele abre assim um pouquinho, ele dá uma olhada em Jeremias e fecha de novo. Não, Senhor, vamos de novo. Jeremias judeu. Não é verdade? E quando cai na lamentação dele, então? Aí que capítulo 18 de Jeremias, né? Diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci, estou lendo Jeremias 18, todo crente já. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Né? Lembra que nós pregamos sobre isso? O oleiro fazendo o vaso sobre a roda, aquela que ele vai virando assim, vai colocando a argila, né? Porque o Espírito, né, diz em outro lugar, o Espírito do Senhor está nas rodas, no sentido de estar no movimento. Quem tem o Espírito de Deus, irmãos, se mexe. Quem tem o Espírito de Deus realiza. Quem tem o Espírito de Deus ora. Quem tem o Espírito de Deus abençoa. Quem tem o Espírito de Deus faz a obra. Quem tem o Espírito de Deus é longânimo e realiza. Porque o Espírito de Deus não é apático, ele é movimento. O batismo do Espírito Santo é movimento. Ele faz movimentar a sua fé. Ele faz movimentar aquilo que Deus te abençoou. Ele faz movimentar a graça de Deus que é em você. Ele faz isso para que tudo seja útil na sua obra. Então o Espírito de Deus, que nunca vem numa porçãozinha fraca, hein? Né? O Espírito de Deus, pega aqui um pouquinho do Espírito, pega aqui uma porçãozinha do Espírito. Não, quando o Senhor fala do Espírito, ele vai assim, ó, enche o Espírito. Quer dizer, vai total, enche. Ou senão, quando ele quer mostrar a benevolência através do Espírito, fala assim, é sobre vós eu derramo o Espírito. Uma coisa é você pôr assim, colocar numa panela, uma coisa é cuidado, não conta gotas, ou nem um pulo bonitinho. Outra vez é você pegar uma coisa e derramar. Não é isso? O camarada derrama um balde de água sobre você, e não toma cuidado de pôr por um pouquinho, ele pega e vira. Aquilo vem de uma vez só e te lava. O Espírito Santo é assim. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós. Quer dizer, ele vem para sobrar. Ele vem com fartura. Ele vem para, meus amados, envolver você por completo. Então aqui está dizendo assim, e descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Eu ligo aí para Santa Catarina no final e diz assim, Senhor, eu quero ser um vaso novo, quebra e transforma. E eu sempre disse à igreja, você precisa entender o que você está cantando. Porque você pedir para Deus quebrar o teu vaso, você está pedindo para Deus te moer. Você está pedindo para Deus quebrar você, quebrar a tua vontade, não é quebrar a vontade, quebrar a tua vontade, quebrar a tua soberba, quebrar a tua serviço e fazer com que você se torne servo, mortificado como Deus deseja. Porque ele pegou, meus irmãos, e o vaso se quebrou, o vaso não resistiu, né?
E ele diz assim, e ele então pegou e fez outro vaso, como o vazio que deu para ser? Não, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer, da maneira que Deus os fez. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. De que maneira somos nova criatura? Do jeito que nós somos, já que você, se fosse na minha carne, eu ia pedir para Deus assim, Senhor, já que você é uma nova criatura, 40 quilos menos, hein? E o que você quer pedir, que você quer a vida toda, é uma bênção para você? Senhor, que eu possa comer doce, bastante bolo da Equador e não engordar. Não é assim? Nossa carne é isso. Mas não é isso que Deus faz. Ele quebra e faz uma nova criatura de fora, hein? Cadê? Daquilo que ele quer em você. Aí ele vira e fala assim, uma nova criatura. Aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não minta mais. É um novo vaso. É um novo recipiente. Sabe por quê? Precisa ser um novo recipiente. Porque dentro de você agora não tem mais raiva, não tem mais mazela, não tem mais soberba, não tem mais vingança, não tem mais rancor, não tem mais falta de perdão. Dentro de você é o Espírito Santo de Deus. O vaso tem que ser diferente. É outra resistência, é outro modelo, é outra vida. Nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo, diz a palavra de Deus. Outro vaso, um vaso agora para honra, um vaso agora para que Deus possa fazer do vaso o que Ele deseja. Jesus já uma vez fez isso quando Ele estava na terra, e é uma leitura que passa quase desapercebido, né? Quando Ele vai no templo. Querem ver? Vou achar aqui o texto para você. É Marcos capítulo 11 de Marcos. Capítulo 11 de Marcos. 10 é o cego, capítulo 11 de Marcos. Exatamente. Quando Jesus vai ao templo, é aquela passagem da figueira seca e tal, e ele vem Jesus falando disso a figueira. Nunca mais, falando 11, nunca mais coma alguém fruto de ti e tal. Não quis dizer assim, e vieram a Jerusalém, depois dessa passagem, vieram a Jerusalém, estou lendo 11, no capítulo 11, versículo 15. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, os vendilhões, não é? Essa passagem você conhece. E derribou as mesas dos cambiadores, aqueles que faziam a troca, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não, olha o 16, olha que interessante, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Poxa, Jesus vem lá, viu tudo isso, e está preocupado com os camaradas estão. Mas o que tinha que Deus faz com a história? Ele não consentia que pegasse um vaso daqui e colocasse para lá, o vaso de lá para lá, de lá para cá. Ele não consentia que fizesse isso. Entenda que nós somos vasos na mão de Deus, e Ele não permite que nós sejamos manipulados por ninguém, nem pela nossa própria vontade, e nem porque queremos dessa forma, porque é Ele que maneja onde nós vamos, porque agora é a vontade dele sobre nós e não mais a nossa. Somos vasos, Ele vai colocar onde Ele deseja, Ele vai mudar de lugar quando Ele convier, Ele vai estar ali atento para as coisas de Deus. A vontade de Deus, nem Ele, quando Ele estava aqui na terra, Jesus disse assim: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Nós como vasos, vamos falar, não, eu quero ficar em cima do altar, não é maior do que aquele que está lá atrás, ou outro. Não, somos iguais. É Ele que determina o nosso lugar. É Ele que determina um lugar de marido, cabeça do lar, as suas atribuições. É Ele que determina o valor e determina o lugar da esposa diante
chama obreiros, eu vou aqui apresentar na lista, outros para diáconos, outros para diaconisas, outros para pregar, outros para tocar, outros para louvar, outros para carregar cadeira, outros para limpar tapete, outros para estar na porta. Mas são vasos que Deus mexe. Ele não permitia que ninguém fizesse, mudasse os vasos lá, não. Ele disse que nós devemos tomar cuidado, não nos dobrarmos a nenhum ídolo, não sermos servos daqueles que são, não são das coisas de Deus, não é o próprio Deus sobre a nossa vida. Não devemos nos dobrar a outros deuses. E ele disse que não divida a sua glória com ninguém. Então, amados, nós temos que saber que tipo de vaso estamos sendo. Se nós estamos com as nossas próprias perninhas e rodinhas, querendo ir para o lugar de destaque que nós queremos. Sabe, amados, talvez você, se for numa floricultura, às vezes você fala assim, puxa, Deus me deixou sozinho aqui nesse lugar. Puxa, olha, é uma luta, sabe? Eu não tenho quem me ajude. Eu fui nós fomos comprar flores para a igreja essa semana. Então você vai lá ao florista, lá é um galpão imenso, uma flor mais bonita que a outra, irmãos. Você começa a olhar, você fala, olha que linda essa, olha aquela. Então, aquela coisa, sabe aquela monte de flor assim, tudo, aquela se destacou, olha aquela lá, olha aquela outra. Então você não sabe nem que cada uma, né, proporciona, porque são poucas. Eu estava assistindo a TV a cabo, acho que foi ontem, estava, sabe quando o camarada começa a imaginar o passado, no filme, e apareceu assim um capinzal, não sei que tipo que era, um capim assim alto, né? Assim, aquele tudo igualzinho, assim, meio ressecado, assim, né? E no meio daquele capim tinha uma flor que se destacava, uma só. E eu olhei e falei assim, puxa, que coisa, né? Na flor que se confunde, são tantas bonitas. Aqui tinha uma só, no meio daquele capinzal todo. Aquele capim, sabe quando a pessoa no filme vai passando assim, meio assim, amassado, já viram, né? Quando a pessoa está lembrando, e parecia aquele capinzalzinho, e no meio assim, uma flor que balançava por dentro, assim, se destacava no meio daquele capim todo, aquela única flor. E falando, Senhor, às vezes estamos fazendo uma obra, Senhor, não é possível, eu estou sozinho. Senhor, cadê o pessoal do meu lado? Cadê as coisas? Às vezes você está orando e fala assim, só eu oro, cadê os outros para me ajudar? Senhor, cadê os irmãos que oram por mim? Parece que eu estou sozinho, parece que eu estou absolutamente com mais ninguém. Irmão, se você for uma flor do Senhor, se você for um vaso para a honra, se você for um enfeite de Deus, uma roça de Sarão, você vai ver que no meio do capinzal você que se destaca. É você que faz a diferença. É você. Mas eu estou aqui nessa firma, que isso não vai, só eu que oro, que ninguém ora mais. Você é aquela flor no meio do capim que se destaca. Né? Quando olharem para o capim, vão ver você lá no meio. Eu vejo o João Batista no deserto, irmãos, pregando arrependeiros, naquele monte de areia, aquela área, aquele ar terrível, aquele inóspito, aquela região, uma coisa terrível, né? Mas tinha uma flor do Senhor brilhando lá, chamada João Batista. Tinha um lá que fazia a vontade de Deus que se destacava. Tinha um lá que levava, né? Era o oásis no meio de toda aquela areia. Às vezes você na tua firma, às vezes você na tua escola, às vezes você na tua casa, você é aquela flor única, mas que você tem que ser destacado sim. Deus te dá como vaso de honra e vai te dar abençoar aquilo que você precisa. Entenda que você que crê no Senhor nunca está só, porque uma promessa de Deus, do Senhor, diz assim, Jesus diz assim, eis que sou convosco todos os dias da vossa vida até o final. Promessa dele, e ele não é homem para mentir, irmãos. Ele está lá para honrar aquele que é vaso, né? Vaso abençoado, né? Mas tem muitas coisas que o seu sentimento está abalado por um monte de problemas. Lá no Salmo 31, vamos voltar lá no Salmo 31,
Salmo 31, versículo de número 12, diz o seguinte: Davi estava aqui falando, né, o Salmo de Davi. Diz assim no 11: olha, por causa de todos os meus inimigos fui o opróbrio, quer dizer, a vergonha dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Não tem hora que você parece que você está assim, hein? Porque quando você está bem, amado, todo mundo é teu amigo. Quando você está na perfeita condição, está dando tudo certo, você pode proporcionar, você está de bom humor, está tudo bonitinho, você tem um monte de amigo. O camarada não precisa se desgastar com você com nada, absolutamente nada. Né? Você ainda ao contrário, comenta, faz, paga, realiza. Você tem um monte de amizades. Você está bem colocado, quem sabe? Está bem caro, quem sabe eu preciso dele qualquer dia. Então você é bem tratado. Mas quando você está por baixo, meu amigo, quando você precisa de um copo d'água para tomar um comprimido, quando você precisa de um chazinho ali para cortar a tua dor ali, meu amigo, se você é Deus presente na tua vida, porque você vai ver que você está sozinho. Quando você precisa de um dinheiro para pagar a conta, cadê aqueles que viviam na tua aljava, direto, na tua sombra? Cadê aqueles para te ajudar? Você vai ver que você está sozinho. Quando você ou até agora vou mais longe, na oração, você orou por aquele. Quando você precisa de oração, você acha que todos estão dispostos? Você nem metade daqueles que você orou, você consegue que ore por você. Então você começa a ter o espírito a entristecer, e você faz como ele disse aqui, olha. Porque por causa de todos os meus inimigos, foi a vergonha e tal, e olha o 12, estou esquecido no coração deles. Quando você espera do homem, quando você espera do ser humano, quando você espera da carne, é essa decepção que você tem. Estou esquecido no coração deles, como um morto, nem olho mais para você. Cadê os amigos? Cadê? Quando você tem um problema, que às vezes você fala do problema, você sabe, você se torna um chato. Eu tinha as amizades na escola, aí nós tivemos na minha casa a enfermidade da minha mãe. Aquilo estava tão no nosso coração, estava no nosso primeiro aquilo. Mas estava tão no nosso coração aquilo, que o nosso papo era aquilo. Começaram a conversar com a gente, qualquer assunto a gente virava em torno da enfermidade da minha mãe. Olha, ficamos sozinhos, porque essa conversa aborrece. Olha, Deus tem me dado um dom, graças a Deus. Eu ouço tudo e todos que vêm falar comigo. Ouço, com maior paciência. Você sabe que quem sai comigo daqui todo dia, fechando a igreja há 10 anos, sabe disso. Eu não tenho pressa. Eu ouço tudo que tem que falar para mim. Sendo chato ou não, a conversa. E nós temos que fazer assim. Porque o Senhor ouve tudo que nós falamos. O Senhor não está com os ouvidos agravados que não nos possa ouvir. E amados, tem hora que a nossa conversa agrada, tem hora que a nossa conversa desagrada. Eu não tenho um amigo fora da igreja mais. Então tudo que acontece na minha vida gira em torno da igreja. Eu não tenho um amigo fora. Não estou falando não tenho, eu falo você, não tenho. Trabalhei 35 anos no mesmo bairro, não sobrou ninguém. Fiz universidade, não sobrou ninguém. Moro num bairro há 30 anos. Eu sei o nome do vizinho da direita e do vizinho da esquerda. Não me pergunte o nome do outro da outra casa, não sei. Eu moro há 30 anos. Esse pastor deve ser um chato de galocha, hein? Né? Não se dá com ninguém. Não, irmãos. Porque a minha conversa, a conversa da minha casa, é o Senhor, é a igreja, é a fé, é a obra de Deus. Essa conversa não agrada a todos. Aliás, não agrada a ninguém que vai dar obra. Né? Então nós vamos. Deus já vem a gente sair, terça, quinta, tá, todo dia, de gravata e Bíblia na mão. Falei, lá vai para a igreja. Né? Não tem nem que saber conversa.
Ah, vamos chamá-lo porque tem uma churrascada na rua aí, vai inaugurar isso aqui, vai ter chopp e vai ter carne. Tá? Carne até gosto. Né? Vai convidar o chato do pastor? Não bebe, vai ficar no meio das piadas sujas. Esse cara é um chato, deixa ele de lado. Então, amados, nós ficamos circunscritos às coisas de Deus. E se você pegar ali no texto que está, se não me engano, em Pedro lá, que diz assim: do mundo são, e eles falam as coisas do mundo, e o mundo os ouve, mas nós somos de Deus, falamos as coisas de Deus, e eles não nos ouvem. Então não adianta. Às vezes, quando vai com o irmão na minha casa, que a gente sai, tem um barracão lá no fundo, a gente senta lá, come lá atrás e tal, mas ele vai irritar os vizinhos, só falando de igreja das 8 às 28. Não tem uma conversa. Devemos irritar o pessoal que está além do mundo. Né? Devemos irritar aquele pessoal lá. Então, amados, o que me conforta, e eu acho que deve confortar o teu coração, se estão colocando você de lado, eu estou falando aqui, não sei porquê, não tinha nada a ver com a pregação. Né? Talvez alguém está se sentindo de lado lá no seu trabalho. Talvez alguém está se sentindo de lado lá onde você estuda. Talvez estão colocando você de ladinho. Na glória a Deus, fala: Senhor, eu estou certo. Eu não estou chato, não. Eu estou separado. Né? Eu não estou ranzinza, não. Eu estou fazendo a tua obra. Quer dizer, você não tem que brigar com o mundo, mas você não deve se conformar com esse mundo. E mais um para você guardar no teu coração: melhor é agradar a Deus do que aos homens. Não é assim? E você está bem. Não se sinta sozinho. E quando você se sentir sozinho, fala assim: eu sou aquela flor no meio do capinzal, que faz a diferença, que traz a beleza, que chama a atenção, né? Que resolve as coisas que tem que resolver, as coisas de Deus. Sinta-se assim. Né? Muito melhor que se sentir como esse aqui: eu estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. E você é um vaso quebrado, Deus. Deus quebrou a tua vida e fez nova. E essa nova forma não agrada. Essa nova forma não deixa os outros contentes. Tá? Não deixa. Não deixa. Essa nova forma não agrada aqueles que querem ver você sempre no meio deles. Uns anos atrás, não muitos, poucos aqui, eu tenho as coisas do bairro onde eu nasci, mas saí daquele bairro 30 anos. Eu encontrei um cidadão, um rapaz, que estudou com a gente na escola. Né? E eu fui lá fazer um trabalho e tal, tinha uma adega em frente assim, estava em frente àquela adega, atrás de alguns anos isso. E ele falou: senhor Valdão, não sei o quê. Tu lembro de você, claro que eu lembro de você. Eu continuo com ele, é você, rapaz, mudou daqui, não quer saber mais da gente, não quer saber mais de nada. Nós continuamos os mesmos aqui, paga uma para mim. Vocês continuam os mesmos. Exatamente. Também não vou pagar nada para você. Não vai pagar uma pinga, tem que pagar uma pinga lá, pinga do bar, pinga só, o dia inteiro. Né? A sapa lá, o Snoopy. Paga uma aí, eu falei: não vou pagar nada. Mas você vai voltar aí, tá bem, você é o quê? Acho que eu peguei pesado, mas acho que foi. Talvez eu chacoalhei ele, porque ele veio a morrer depois. O nome dele era Paulinho. Ele veio a falecer um pouco mais para frente. Eu falei para ele assim: não vou pagar nada para você, não. Mas você tem, eu tenho. Você lembra quando a gente estudava junto? Enquanto eu estava rachando, estudando e tal, terminando o curso primário aqui, lá no bairro não tinha mais nada, eu pegava o trem às 6h12 da manhã e ia estudar e depois ia trabalhar, e você aí, o bilharzinho? Você lembra disso? Pô, mas agora você vai dar não, vou dar assim, porque olha a tua vida do jeito que está, não tinha mais dentes, não tinha nada, a vida estava porque tinha minha idade. Estava no trato, tanto é que morreu. Você lembra disso? Você sabe que Deus sabe que você planta, você corre? Até que você começar a plantar alguma coisa, você está indo no esnoquinho aí. Eu não vou pagar para você lá.
E se você falou que eu tenho, graças a Deus eu tenho mais. E você menos. Por quê? Porque você não quer saber de nada. Quantas vezes já falamos? Quantas vezes? Né? Até minha mãe que enchia as paciências dele antes de morrer. Quantas vezes? Não largou. Amados, Deus fala uma vez para você, fala outra, e nós não mudamos. Se você está dentro da igreja e não mudou, alguma coisa está errado. Se você está no meio do vindo para pertencer a uma igreja e não assistir o culto, cantando coral, fazendo qualquer coisa na obra de Deus, e não mudou esse sentimento teu, está errado. Muda, alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que transformar. Alguma coisa você tem que abandonar atrás. Tem coisas que nós temos que abandonar na nossa vida, ficou lá para trás. Aquele pessoal que jogava bola naquela época, aquele pessoal que nós andávamos juntos naquela época, ficou para trás da minha vida, eu não sou mais aqui. Eu não sou mais aqui. De maneira nenhuma. Foi difícil conquistar o tal do bairro lá. Porque agora me respeita como servo de Deus lá. Mas foi difícil. Até então, quando eu voltei lá, eu era o voltou que jogava bola com eles, que estava assim ali, ia para lá e para cá e tal. Não é a mesma coisa. Quando falarem para você, você mudou, você vai falar assim, graças a Deus, mudei mesmo. Deus me fez melhor. Deus me abençoou. E pode abençoar você também. Quer sair dessa mesmice que você está vivendo e ter a glória de Deus manifesta na tua vida? Vem comigo. Vai para a igreja. Sabe que alguns foram, irmãos? Graças a Deus. Alguns não, muitos. Muitos foram. Porque eu também já fui do outro lado. A gente gostava de socar crentinho quando ia jogar bola com eles. Eles não davam puta pé em ninguém, não brigavam com ninguém, dava raiva. Eles queriam bater neles. Mas o crente que tem no coração a bênção, ele reconhece isso. Tinha dois irmãos, um chamava Elias e outro Ismael. Adivinha o que eles eram? Da Assembleia, né? Uma bênção de igreja. Eu ficava doido com eles. Domingo, 6h30 da manhã, eles iam tocar tuba lá na frente. Eu morava na pracinha, assim, eu queria dormir e eles tocando hino na harpa. 6 horas da manhã no domingo, eu queria soltar o pastor alemão que eu tinha lá em cima dele. Eu lembro que nós íamos brincar, coisas de periferia, né? A gente ia brincar com o time contrário, já preparava, né? Mas eles ficavam aí, um pau nesses camaradas, iam pegar com todo mundo. Não, assim, era assim. Era assim. E quando nós íamos brincar, os dois queriam falar, não me meto, deixa eu ir embora. A gente queria pegar eles primeiro. Miserável, não, eles vão embora. Covarde. E nós tínhamos eles aqui, ó. Aí Deus quebrou um vaso na minha vida e fez de novo. E fez de novo. Eu já tinha saído da Vale. Uma vez eu precisei pegar o trem lá, passei com o trem da CPTU lá. Eu peguei o trem, não sei o que eu fui fazer, eu estava sem carro, sem de trem. E eu encontrei o Elias no trem. Passados 25 anos. E eu cheguei, e o Elias, crente, né? De terno. Eu falei, esse é o Elias, não é possível, né? Não tem pirolinho igual assim, é ele. Aí eu cheguei, falei, você não é o Elias? Vai me alugar de novo. A gente pensou, até aqui esse camarada vai chegar. Né? Você não é o Elias, o Ismael lá? Não. O nome da mãe dele era Cantilha. Você é uma filha da dona Cantilha? Não. Puxa vida, quanto tempo, não sei o que e tal. Eu disse, ô Elias, a paz do Senhor Jesus Cristo. Ele quase caiu, ficou branco. Ele falou, a paz do Senhor, a paz. Eu falei assim, sou presbítero. Quando ele era presbítero. Ele falou, eu sou pastor. Eu falei, eu ia dar outra coisa para ele, mas Deus quebrou e fez de novo. Olha, nós chegamos, eu cheguei quase a chorar. Porque me recebeu. Aquele que a gente socava, aquele que a gente perseguia, ele me recebeu com tanto amor, irmãos, igual a ser glória a Deus. Né? Tem uma igreja minha lá em Peru, uma cidade, um bairro para frente lá. Estou na igreja Assembleia. Eu falei, tá bom.
Eu estou aqui em Pinheiros, mas glória a Deus na sua vida. Deixa as coisas. Ele esquece isso. Eu queria falar, deixa as coisas no passado. Ele esquece isso. Olha só como o céu é céu. Esquece isso. Isso já era, já passou. Então, amados, quando você se torna um vaso novo, passou as coisas, ficaram para trás. As coisas que você fez, e principalmente as coisas que você recebeu. Porque às vezes a gente esquece as coisas que nós, né? Mas as coisas que você fez para os outros, você não esquece. Ou que fizeram para você, ao contrário, você não esquece. Não, tem que esquecer de tudo. Uma nova criatura. Uma nova criatura, né? Lá em 2 Coríntios, já estou terminando. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. O Ismael também, irmão dele, é pastor, né? Quando o senhor faz desde pequeno. Eu me converti, já tinha 20 e tantos anos, né? E eu gostaria de ter sido antes. Perdi tanto tempo adorando imagens, perdi tanto tempo em macumbarias, perdi tanto tempo em idolatrias, perdi tanto tempo em bobagens que poderia ter um tempo muito melhor, né? 2 Coríntios 4, versículo de número 7, diz assim. Vou ler um pouquinho antes para você ter o contexto, tá bom? Porque não nos pregamos a nós mesmos, isso é Paulo falando, mas a Cristo Jesus. Tem muito pastor pregando o seu próprio ventre, sabe, irmãos? O Senhor e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, estou lendo 4:6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu os nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Olha o 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, tá? Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Além de sermos vasos de misericórdia, não temos que ser mais reluzentes do que o Senhor. Tem gente que quer ser mais real do que a rainha. Tem gente que quer ser mais justo, né, do que o Senhor, que é justo. Lá em Eclesiastes assim, não sejais demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo. Não sejais. Isso é porque nós temos um parâmetro que é Jesus, ou justo, e temos, né, a realidade do grande rei das nações sobre a nossa vida. Então nós não devemos ser nada aquilo a mais do que Deus nos dá. E eu entendo que o vaso, ele pode ser até bonitinho, mas o vaso daqui também é só a planta. Aquele está dentro dele, não é isso? O cachecol é um vasinho bonitinho, mas a planta, quando você olha, você olha a planta, você olha assim a flor, aí você desce para o vaso. O vaso é um adjuvante da planta. Nós fomos comprar um presente para a professora Claudinha, que encerrou o ano, encerrou o curso, né? E não precisa de presente para a passadeira, já passou, foi o aniversário dela, e ela é há 10 anos professora dele. E eu me propus, eu esse dia, comprar um presente. Nós fomos na casa de decoração e tal. Agora tem um monte de vasos bonitos, de cristal, não sei o que. E eu falei, escuta, esse vaso aí não tem furo para pôr água? Não, mas esse vaso não é para pôr flor, não. A mulher falou assim, esse vaso é só o vaso. Eu falei assim, olha que coisa, hein? O diabo faz isso conosco. Ele não quer saber o que tem dentro de você. Nem quer que você coloque algo dentro de você. Ele coloca você num pedestal tal, que você como vaso, não precisa de flor, você é suficiente. O vaso, esse vaso não faz nada. Não, esse vaso ele é um enfeite. Ele, até você fala para ele da decoração, eu acho bom, mas eu estou usando isso como figura, para você entender como o diabo faz nos nossos corações. Para que Deus, meu amigo, você pode? Para que Deus você acontece? Para que Deus você tem fama? Para que Deus você domina as multidões? Para que fama se tudo dá certo? Para que Deus, a sua fama, tudo isso resolve no teu coração? Para que Deus em você? Para que flor no teu vaso? Aliás, se for uma flor aqui, a flor vai ficar mais bonita que eu? Não, sou eu que tem que aparecer. Não aquilo que está dentro de mim. Então, nós
estamos vendo que o diabo está fazendo assim com as pessoas. Você é um vaso autossuficiente, você não precisa de nenhum enfeite. E Jesus disse assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Sem o conteúdo de Deus em você, meu irmão, você pode ser um vaso que é para a aparência dos homens. Eu vou usar uma palavra forte, meio chinfrim, sabe? Eu conversei com uma pessoa essa semana e disse assim: eu tenho que ter um carro de 200 mil reais, porque quando eu chego nas reuniões, vocês têm que olhar meu carro e ver que eu tenho. Já pensou em aparecer com um golzinho, um carrinho velho e tal? Eu peguei assim o dinheiro, eu vi o negócio do ticket assim, né, do estacionamento, eu olhei lá, Gol 98, guardei. Ele estava exibindo um vaso. E eu estava ali para orar por ele no conteúdo. Ele precisava da minha oração. Aí não importa se eu estou no Gol 98 com o meu careca e ele está andando de Mercedes, não é? Você avalia que tipo de vaso você quer ser. Você avalia que tipo de conteúdo você quer na sua vida. Você avalia, não é? Você avalia isso. 1 Tessalonicenses, vamos terminar por aí, tem muitos outros, mas vamos terminar em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses, eu tenho 2, né? No primeiro, capítulo 4. Aí Deus fala uma coisa importantíssima para o nosso outro. Eu vou ler desde o para dar o contexto, tá bom? 1 Tessalonicenses 4 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Olha o que Paulo está falando aqui, vou ler de novo para você. Já falei para você que você deve ler a Bíblia em voz alta na sua casa? É muito melhor, não é? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós a pregação do apóstolo, não é? De que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Quer dizer, quanto mais você obedecer, mais você vai ter. Quanto mais você estiver na presença de Deus, mais Deus vai te encher, né? Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Está vendo aí? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Prostituição, sei lá, eu não sou prostituta, eu não vivo em hotel, não estou falando da prostituição, não é só do seu corpo. Se você tem um Deus para isso, um pai de santo para aquilo, um pastor para aquilo, uma santa para resolver outro problema, quando você tem um tatuar, né, uma superstição para resolver uma coisa, se você não sai de casa sem o horóscopo, se você quer ver se é a sorte azar, se você acredita nesse tipo de coisa, você está se prostituindo, você tem vários senhores, seu coração está dividido. Não é só a prostituição do corpo, sexualmente. Você crê de uma forma aqui, quando é conveniente, crê de outra forma ali, quando lhe é conveniente, crê de outra forma lá, quando lhe é conveniente, prostituindo-se diante de Deus. Porque o Senhor é fiel e verdadeiro, Ele é o noivo da igreja, e Ele é fiel, e quer uma igreja fiel, adornada, ataviada, mas imaculada e fiel. Ele não divide a glória dele com ninguém, Ele não divide a noiva com ninguém, Ele não divide a sua igreja com ninguém. Ele é o Senhor da igreja, o cabeça e nós o corpo, vaso para santificação,
vaso para bênção, vaso que não aparece o vaso, mas aparece aquilo que está dentro de você, vaso que está, não é o valioso, mas o conteúdo que está aí no teu coração, a morada do Deus Altíssimo, a morada do Espírito Santo. Esse sim é o vaso que enche, é o vaso para a glória, é o vaso para a bênção. Seja um vaso para a bênção. Esquece a ira, esquece a soberba, esquece tudo isso. Não queira ser reluzente mais do que aquilo que Deus coloca em você, né? Então, o que melhor nós temos é aquilo que nós não vemos. Porque o mundo vive de aparência. O mundo vive de aparência, mas Deus vive de conteúdo, meus irmãos. Deus vive das coisas do teu coração, das coisas de dentro. Então, se o inimigo está fazendo com que você tenha a pretensão de você brilhar mais do que Jesus, saiba que é Ele que é o Senhor da tua vida, é Ele que brilha em você, né? E tudo assim, Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Tudo dele vem em nós como bênção na nossa vida, né?